Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar e agradecer do fundo do coração Dr. Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, e agradecendo a ele, agradecer a todos os advogados do Estado de São Paulo. Sem a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, e a ação dos advogados nos pontos mais longínquos do nosso Estado, muitas das ações da Secretaria da Justiça não poderiam ser concretizadas. Eu faço questão de frisar, em todo o palanque que eu tenho, o resultado frutífero dessa parceria. Nós somos uma pequena secretaria, não é? Com grandes temas, mas com uma estrutura funcional muito pequena. E esta parceria que nós estamos cada vez mais ampliando a partir do ano de 2011 tem sido fundamental para as nossas ações de enfrentamento ao racismo, enfrentamento à homofobia, ao tráfico de pessoas, ao trabalho escravo e muitas outras. Então, em seu nome, Dr. Marcos da Costa, eu agradeço a todos os abnegados advogados do Estado de São Paulo, que não podem estar aqui agora, mas que estão nos quatro cantos do nosso Estado nos ajudando. Gostaria de cumprimentar o deputado Carlos Bezerra Júnior, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e autor da Lei Paulista contra o Trabalho Escravo. Nós acompanhamos o trabalho do deputado desde o início, né? Ele veio conversar conosco. Havia, sem dúvida alguma, uma resistência muito grande dentro da Casa da Assembleia Legislativa em relação ao tema, até pela falta de compreensão desse tema e da falta de compreensão das consequências que pudessem daí advir. E aí vem a minha profunda admiração pelo deputado, que é um homem que honra o mandato para o qual foi eleito, que tomou esta causa como uma das causas mais importantes do seu mandato, sabendo da repercussão que isso teria para o nosso Estado, e para o Brasil e para o mundo. Eu acho que ele não calculava que a nossa lei, a Lei Paulista, pudesse ter a repercussão que teve no mundo, não é? Rapidamente, ela foi tida como a lei mais avançada hoje no mundo em relação ao enfrentamento ao tema do trabalho escravo. Por quê? Porque é o que ele mencionou, a lei faz doer no bolso. E o que motiva o trabalho escravo e o tráfico de pessoas é exatamente o desejo de lucro. Então, deputado, parabéns pela sua tenacidade. Ele é médico, ele fala com uma propriedade jurídica, mas ele é médico, né? Mas, sem dúvida alguma, vai a sua veia de médico na questão de acolher o ser humano, não é? De respeitar os direitos humanos, de saber que as pessoas não podem ser violadas na sua integridade física, que trabalhar bem, trabalhar de uma forma decente é uma forma de manutenção de saúde física e mental. Parabéns, deputado. Parabéns pelo seu trabalho. Um orgulho para o nosso Estado. E para o Brasil. Um orgulho para o Brasil. Eu gostaria de cumprimentar a querida amiga, coordenadora de ação social da OAB, a Clarice Durso, dizer que as tratativas para essa cartilha foram muito divertidas, né? Nós, mulheres, nos divertimos muito quando nos encontramos. Falamos bastante, falamos dos filhos, dos maridos, do trabalho, falamos de tudo. E falamos de coisa muito séria, tráfico de pessoas, né? Então, as reuniões aconteceram inicialmente na Secretaria da Justiça, envolveram a doutora Clarice, doutora Tereza Kodama, Juliana Armedi, outras advogadas estavam presentes, né? E naquele dia nós dissemos, vamos realizar este evento. O deputado Carlos Bezerra estava até fora do Brasil, mas nós já incluímos, né? Aí dissemos assim, vamos ligar para ele, não importa, vamos ligar em Genebra. E ligamos, né? E ele aceitou, e falamos, agora vamos fazer a cartilha, mas tem que ser logo, né? E fixamos a data e a meta foi cumprida. Eu estive envolvida muito pouco no trabalho braçal, confesso, li o resultado final e gostei, não é? Agradeço a Juliana, a Adriana e a Mariana, do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, agradeço às advogadas que participaram da elaboração do texto, quisemos que fosse uma coisa bastante singela,
informativa, com informações básicas, respondendo perguntas, as perguntas que nós reputamos mais importantes. Obrigada, doutora Clarice. Parabéns pelo seu trabalho aqui na UAB. São muitas as comissões das quais a doutora Clarice participa, não é? Então, parabéns pelo seu trabalho, essa grande advogada, grande advogada. E o doutor Humberto Luiz Borges Durso, que precisou sair, mas que também é um grande colaborador. E eu não mencionei a ação da Secretaria da Justiça com referência ao enfrentamento às drogas, não é? Porque eu queria especialmente falar desse assunto, saudando o doutor Cid Vieira de Souza, que é o conselheiro seccional, presidente da Comissão de Estudos sobre a Educação e Prevenção de Drogas e afins. Dr. Cid tem sido o comandante de uma importantíssima ação no que nós chamamos de CRATOD, os advogados atendendo, acima de tudo, as mães desesperadas dos dependentes químicos. Um trabalho muitíssimo importante da Ordem dos Advogados do Brasil. Também isso surgiu de uma ideia. Vamos juntar o sistema de justiça com o sistema de saúde. A primeira pessoa a quem eu procurei foi o doutor Cid Vieira. Ele falou assim, Heloísa, vamos fazer isso. Os advogados estarão dispostos. Trabalham gratuitamente, graciosamente, todos os dias. Alguns desses advogados estão aqui, doutor Eduardo, doutor Rui, advogados que estão conosco lá, atendendo todos os dias advogadas e advogados, as famílias dos dependentes químicos. Muito obrigada, doutor Cid. E o doutor Otávio, né? Cumprimentar os demais conselheiros seccionais, doutor Otávio Augusto Rossi Vieira, que também está conosco lá no CRATOD, doutor Rui Augusto Martins, doutor Roberto Delmanto Júnior, doutora Helena Maria Diniz, conselheira seccional também, os amigos desembargadores, Pedro Kodama, Luiz Edmundo Marrei, Unite, e Antônio Carlos Malheiros, amigo, doutora Elaine Cristina Monteiro Cavalcante, juíza de Direito, cumprimentar a doutora Maria Helena Braceiro, procuradora do Estado, que, para nossa alegria e felicidade, trabalha conosco na Secretaria da Justiça, não é? Sempre dando resposta às nossas demandas, nós levamos as questões mais complexas, e doutora Maria Helena nos dá o norte, isso pode, isso não pode, e nós procuramos respeitá-la, né? Porque não queremos problemas com a lei. O meu colega, amigo, doutor José Carlos Palhuca, vice-presidente do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo, meu colega do Ministério Público, cumprimentar a doutora Ana Maria Lanadovic, que é conselheira do Conselho da Condição Feminina, não é? Desse vigoroso conselho que tantas ações propõe. Muito obrigada, doutora Ana Maria, pelo trabalho desse conselho, né? Nessa oportunidade está representando a delegada Rose. Cumprimentar o Radir Lamas Papini, diretor do IPEM, que nessa oportunidade representa o seu superintendente, os demais advogados, diretores de subseções, profissionais de direito, estudantes. E, assim, olhando aqui, eu vejo tantos rostos amigos, sobre os quais eu não posso deixar de falar, cumprimentar a Dalila, não é? Que é uma combatente na questão do tráfico de pessoas, né, Dalila? E quando eu falo de combatente, eu falo de combatente mesmo, porque a Dalila vai para o meio da selva, né? Da selva amazônica, para verificar se há vítimas traficadas. Então, parabéns, Dalila, pelo seu trabalho. Padre Roque, que, de algum modo, lida com a questão do tráfico de pessoas e do trabalho escravo, que é do Centro de Apoio de Imigrantes, né? E os nossos colaboradores, a Cristiane do CRAVE, a Noemi, que lida com a questão do negro e do índio, especificamente do índio, né, Noemi? Especificamente do índio, e o Ricardo. Muito obrigada a todos. Nós vamos falar muito rapidamente sobre o tráfico de pessoas, muito menos para que seja uma palestra com dados técnicos, mas para trazer a reflexão do tema. E eu vou iniciar falando de uma matéria que saiu hoje de manhã no jornal, né, nos jornais, especificamente Folha de São Paulo. Polícia Federal desarticula quadrilha de tráfico internacional de mulheres. Então, é uma quadrilha que, olhem só,
trafica mulheres brasileiras para Angola, para o mercado de prostituição africano, né? Então, foram cumpridos 16 mandados judiciais aqui no estado de São Paulo. São Paulo, São Bernardo do Campo, Cotia e Guarulhos. 5 pessoas presas, 2 estrangeiros tiveram a prisão decretada pela Justiça Federal. Então, isso é para provar que o tráfico de pessoas existe, é uma realidade, está fazendo parte do nosso dia a dia. O que não existia, meus amigos, era a discussão a respeito do tema. E é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar, é sobre a juventude dessas nossas ações todas. Nós vamos falar, em primeiro lugar, que, sem dúvida, nós temos uma Constituição que está completando 28 anos, uma Constituição que é chamada de Constituição Cidadão, que colocou como fundamento da República Brasileira o respeito aos direitos humanos, a dignidade humana. Isso é um dos fundamentos da República, do Brasil. De qualquer forma, a construção deste conceito de direitos humanos, que é o que defere dignidade a todas as pessoas, é um conceito que está ainda em construção. E se nós falamos na não submissão de pessoas ao tráfico e ao trabalho escravo, isto faz parte da construção deste conceito de dignidade humana. Mas tivemos uma Constituição há 25 anos atrás, mas todas as leis que tratam de tráfico de pessoas e de trabalho escravo são muitíssimo recentes. Nós estamos falando de leis que, na verdade, foram implementadas no nosso país neste novo milênio. Então, falamos, por exemplo, de um decreto aqui no estado de São Paulo, que é do ano de 2010, que criou o Programa Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Né? Foi por meio de um decreto do então governador. Este programa instituiu também no estado de São Paulo algumas ações. Primeiro, o Núcleo de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. A criação, e já se via a necessidade disso, dos chamados Comitês Estaduais e Regionais de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. E aqui também vai essa nota. Se os comitês existem, eles existem porque a OAB, gentilmente, nos cede o espaço, até o telefone nos cede, para que nós possamos fazer as reuniões, para que os integrantes dos comitês se reúnam. Então, também nisso a OAB colabora conosco. Hoje nós temos comitês espalhados pelo estado inteiro, nas regiões estratégicas. Por quê? Porque a realidade do tráfico envolve articulações de quadrilhas de traficantes, de aliciadores, que, por óbvio, passam as fronteiras da capital. Sem dúvida alguma, é muito mais fácil aliciar pessoas que estão no interior, por vezes numa situação de vulnerabilidade, e longe dos olhos das autoridades que compreendem o problema do tráfico de pessoas. Então, foi pensado, já quando criou-se a lei, que deveria ser necessária, então, a criação dos comitês, e eles foram criados e estão funcionando. Esses comitês trabalham de uma forma articulada, envolvendo entes de Estado e sociedade civil, participam promotores, policiais, civis e militares, advogados, juízes participam desses comitês, e a sociedade civil, organizações não governamentais, são entes que participam, as secretarias de Estado, com seus representantes, participam, portanto, articulando ações para dar resposta a uma notícia de tráfico. E mais, realizando ações de prevenção, porque a prevenção é fundamental. Daí a necessidade de criarmos uma cartilha, esse instrumento mais ágil, para saber como identificar uma situação de tráfico de pessoas, não é? Então, esses comitês trabalham desta forma articulada, criando uma rede para que a resposta seja dada. O Programa Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que é este de 2010, ele propõe ações de prevenção, apoio à repressão e responsabilização ao tráfico de pessoas. Tem o objetivo de garantir a orientação e o atendimento adequado às vítimas desta prática, e aqui vai uma constatação muitíssimo importante. O Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e os comitês participam, por vezes, meus amigos, do resgate de pessoas.
seja do tráfico de pessoas, seja de pessoas submetidas à condição análoga de escravo. Então, não foram poucas as situações em que nós recebemos essas vítimas lá na Secretaria da Justiça. Então, é assim, a vítima traficada é resgatada, por vezes numa intervenção policial, e nós já tivemos situações dessas vítimas serem apresentadas na Secretaria da Justiça. Para o quê? Para que nós pudéssemos articular as nossas ações. Para que todos compreendam, eu vou citar um caso que marcou muitíssimo a minha memória e a minha emoção. Não é? Marcou de uma forma bastante dolorosa a minha emoção. O ano é 2011, alguns meses como secretária da Justiça, e eu tomo conhecimento de que havia 7 meninas resgatadas numa situação de tráfico de um prostíbulo, numa casa de prostituição no Cambuci. Houve uma batida policial, a polícia tomou conhecimento de que ali havia exploração sexual de pessoas e fez a batida policial. A dona do estabelecimento foi presa, mas o que remanesceu foi 7 meninas. Na verdade, eram travestis, todas entre 12 e 17 anos, vindas de Manaus, estavam aqui em São Paulo, submetidas a uma situação de cárcere privado. Contraíram dívidas com os aliciadores, dívidas que são impagáveis, não é? Porque um programa custava, segundo elas, R$50, mas isso nunca era o suficiente para que elas pagassem a dívida que já haviam contraído. Né? E assim, impossibilitadas de voltar ao seu estado de origem. Estávamos lá nós, com aquelas crianças, não é? Crianças. O que mais me pasmou e o que mais me doeu naquele momento foi constatar a situação física dessas crianças, porque eram meninos que haviam sido submetidos à cirurgia de mudança de sexo já, todos, e implante de mamas, implante de seios de silicone. Não é? Então, uma situação muitíssimo dramática, não é? Eu acho que isso toma aí uma força maior diante de se olhar sendo eu mãe, olhar uma criança e vê-la naquela situação. Né? Na época, o meu mais velho tinha 19 anos, 17 anos, que era a idade de muitas daquelas crianças. Né? Meu filho mais velho, na época, tinha 17 anos. E, bom, como é que funciona, então? Como é que fazemos, então? Não podia, claro que, abrigar por um período de tempo, mas estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente que o local, que a criança deve estar perto de quem? Da família. Não é? E a família não estava aqui em São Paulo. Não estava aqui em São Paulo. Então, nós não poderíamos nem declarar essas crianças ou iniciar um processo para perda de pátrio-poder, recuperação de laços familiares, porque as famílias estavam a mais de 3.000 quilômetros, estavam em Manaus. E aí entra o trabalho de articulação. A coordenadora do núcleo de São Paulo entrou em contato com a coordenadora do núcleo de Manaus para recepcionar estas crianças lá. Nós iniciamos o processo de abrigamento durante 2 noites, compra das passagens, articulação com a Polícia Federal, porque havia necessidade de embarcar essas crianças com acompanhamento para que elas chegassem lá e fossem recepcionadas de uma forma segura também. Até porque algumas, na verdade, era uma só, muito rebelde, que dizia assim, eu não sei por que aconteceu isso, eu vou voltar. A primeira possibilidade que eu tiver, eu vou entrar num ônibus e vou voltar. Lá eu não fico. Não é? Há uma questão econômica envolvida nisso, há uma questão familiar, há uma questão de rejeição familiar, que envolve o quê? Envolve homofobia, envolve a rejeição familiar advinda da homofobia, o pai que não aceita o filho que é homossexual, a privação de toda a forma de dignidade a qual essas crianças eventualmente fossem submetidas na sua cidade de origem, não é? Junto aos seus familiares, mas o dever era esse.
E, a partir daí, a necessidade de fazer o acompanhamento para saber o que aconteceu com essas crianças quando elas chegaram lá em Manaus. Então, o trabalho destes núcleos, destes postos e destes comitês é exatamente este, é fazer essa tarefa de articulação, por vezes acolhendo mesmo estas vítimas, Assim também acontece no caso do trabalho escravo, quando há o resgate. O que o Estado, dever do Estado é dar alguma forma de amparo para as vítimas de trabalho escravo, não é? Por vezes, o que tem sido satisfatório em relação ao trabalho escravo é que o empregador sabe que está fazendo errado, né? E ele sabe que a justiça do trabalho pode ser muito pesada. Então, tem sido muito satisfatórios os acordos trabalhistas que são feitos. Não, eu pago tudo que eu estou devendo, eles querem pagar rapidamente. E alguns dos trabalhadores podem até permanecer trabalhando de uma forma regular. No caso do trabalho escravo, nós não temos uma ação no nosso comitê de enfrentamento ao trabalho escravo que objetive expulsar imigrantes do Brasil. Não é este o objetivo. O objetivo é que esses imigrantes permaneçam no Brasil de uma forma regular, que a eles lhes sejam conferidos os mesmos direitos de um brasileiro. Não é? Nós não temos dúvida de que esta nossa cidade, esse nosso Estado, foi construído com a força do imigrante. Todos nós temos aqui, bem pertinho, um pai imigrante, um avô imigrante. Então, essa é a realidade do nosso Estado. O nosso governador-geral do Alckmin frisa, e frisou no dia da lei, da assinatura da lei. Ele diz assim, São Paulo tem fábricas, não tem masmorras. São Paulo não deve ter masmorras, deve ter fábricas, onde as pessoas trabalhem dignamente. Essa é a história do nosso Estado de São Paulo. História de pessoas trabalhadoras, mas que sejam respeitadas no seu trabalho. Não é? Então, eu falei um pouquinho da juventude da lei, é um decreto, não é, que cuida da questão do enfrentamento ao tráfico de pessoas. E, no caso do trabalho escravo, é mais novinha ainda. Isso já é da nossa gestão, né, da gestão do último governo. É o decreto estadual de 2011, que instituiu na Secretaria da Justiça a Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo. Uma comissão maravilhosa, maravilhosa também, que pegou esta oportunidade com todas as garras e já produziu um plano estadual de enfrentamento ao trabalho escravo que está saindo do forno. Vamos aguardar para comemorar, né? Está saindo do forno. Eu recebi notícia hoje, né? Então, mas é novinha, é de 2011. E aí veio, em 2013, a lei estadual 11.496, né, de autoria do deputado Carlos Bezerra. Então, estamos falando de coisas de coisas que nós estamos construindo juntos. Nós estamos fazendo parte dessa história. Todos nós que nos interessamos por esse tema, que de alguma forma trabalhamos, quem escreve a cartilha, quem participa dos comitês, quem se interessa pelo tema, quem difunde o tema, quem fala que é mais do que notícia de novela das 8. Né? A novela das 8 foi até esclarecedora. Né? É claro que tem a parte novelesca, eu assisti inteirinha. Né? Eu gosto de novela. Né? Essa de agora está fraca, né? Então, estamos numa fase fraca. Né? O Félix fazendo poucas maldades, né? Mas a outra eu assisti inteira porque tratava. Eu dizer assim, quero ver as bobagens que estão falando, né? Mas não foram tantas assim as bobagens. E a novela mostrou situações, claro, teatrais, fantasiosas e tal, mas mostrou um pouco da realidade. Mostrou. Alertou para que o problema existe. Quando nós falamos aí de tráfico de pessoas, nós temos normativas internacionais, às quais o Brasil aderiu. Uma delas é o Protocolo de Palermo, que é novinho também, é de 2003, que falou o que é tráfico de pessoas. Tratou do tráfico de pessoas. Não é? Então, deu ali os parâmetros, e vejam como é interessante isso. Se nós falamos num protocolo, a partir do momento em que o Brasil faz a adesão, assim como faz a todos os tratados e convenções internacionais de direitos humanos, o Brasil, como subscritor,
ele tem o dever de implementar. Nenhum país é obrigado a assinar tratado de direitos humanos. Ninguém obriga. Mas, a partir do momento em que assina, tem de implementar. Sob pena de sofrer punições internacionais, recomendações. Então, o deputado Carlos Bezerra falava, eu estive em Genebra recentemente. Ele mostrou uma parte do que nós estamos fazendo. Isso vai ser incorporado num relatório internacional, para dizer assim, olha, o Brasil progrediu. Né? Isso está honrando a nossa pátria. Tá? Mas, se não estivesse, como já não estivemos em muitas situações, os relatórios internacionais, nos anos 90, início de 2000, diziam assim, Brasil, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalhadores no campo em condição análoga de escravo, apontava como um dos grandes dramas de violação a direitos humanos no Brasil. Nós somos muito, assim, falados, mal falados em relação a esse tema. Em relação a outros também, né? Nós somos os campeões, assim, em termos de violação, a questão carcerária. Isso nós somos, não campeões mundiais, mas, assim, no que é que nós somos mais criticados? A questão carcerária. Mas o trabalho escravo, a violação a advogados, defensores de direitos humanos, né, é algo que nos deixa vulneráveis. Então, nós estamos procurando dar as nossas respostas a esses compromissos internacionais que nós assumimos. Se nós não cumprimos, quando a Organização das Nações Unidas faz o seu relatório anual, ela pode dizer assim, recomendamos que não haja comercialização com o Brasil, porque na sua indústria têxtil, por exemplo, existe a força do trabalho escravo. Pode vir uma recomendação de não comercialização. Mas ainda podemos responder perante as Cortes Internacionais de Direitos Humanos. No caso do Brasil, perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não é? Veio em 2003 o Protocolo de Palermo e há necessidade de fazermos a adequação da legislação interna. Temos um Código Penal, sim, de 1940. Não é? Nós estamos falando para pessoas, estudantes e advogados, estudantes de direitos, advogados, promotores, juízes, todos sabem disso. Então, é um código de 1940 que sofreu várias alterações pontuais, foi alterado, sim, no artigo 231, um pouquinho melhorado, para incluir, no contexto do trabalho escravo, do tráfico de pessoas, o tráfico dentro do território nacional, coisa que nem existia. No texto de 40, era considerado tráfico de pessoas só o tráfico para exploração sexual para outro país. Isso já foi a crescer, melhorou. Mas, ainda assim, nós estamos em desacordo com o Protocolo de Palermo, porque ali existem situações que envolvem, por exemplo, não só a exploração sexual, mas o tráfico de pessoas para trabalho escravo, remoção de órgãos e adoção ilegal. Né? Isso também é um tema que nos preocupa bastante. Está longe da nossa realidade? Não, não está. Nós tivemos recentemente um caso de crianças tiradas dos pais, lá na Bahia, e que estavam sendo adotadas legalmente aqui em São Paulo. E a família não sabia. Né? Havia um juiz concordando com isso, parece. Como o caso não está encerrado, eu não vou dizer que ele fez, mas está sendo investigado para o resultado. Né? Então, nós cumprimos essas normativas internacionais, precisamos progredir. Há um projeto de lei no Congresso Nacional de reforma do Código Penal, que procura fazer a adequação do protocolo ao Código Penal. Ainda ficou faltando coisa pelo projeto, mas estamos trabalhando nisso, né? Estamos em andamento com isso. Bom, recentemente, eu já estou terminando, tivemos o segundo plano nacional, tivemos o primeiro e tivemos o segundo. O segundo plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. O primeiro era de 2006 e agora, em 2013, tivemos o segundo plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Participaram da construção deste plano nacional vários representantes de vários órgãos, ministérios, secretarias, ministérios públicos do Estado, Ministério Público do Trabalho, Poder Judiciário, Segurança Pública, sociedade civil, todas estas pessoas trabalhando para a produção desse segundo plano nacional.
Os objetivos, eu não vou citar todos, ficaram pactuados 6 objetivos principais, mas eu digo assim, todos eles visam esclarecimento sobre o tema tráfico de pessoas e trabalho escravo, que são temas muito próximos, né? Segunda coisa, orientação e acolhimento a vítimas, pessoas já vitimadas, e resposta a este crime, né? Resposta a esse tipo de crime. Basicamente foi isso. Algumas questões bastante emblemáticas aí do tráfico, nós começamos a fazer a medição rigorosa, processo por processo, de todas as notícias que chegam à Secretaria da Justiça sobre tráfico de pessoas e trabalho escravo, né? E, a partir dessa medição, nós temos assim um avanço muito grande, eu não diria de vítimas, pode ser até que seja de vítimas também, mas, acima de tudo, de notificações e de intervenções. Todas essas pessoas unidas, trabalhando para realizar intervenções policiais, judiciais, com a participação do Ministério Público, com a participação da sociedade civil e dos entes governamentais. Até outubro de 2013, só este ano, foram notificados na Secretaria da Justiça, só este ano, 428 casos de tráfico de pessoas e trabalho escravo, né? Quer dizer, foram notificados. Pode ser mais? Pode, claro que pode ser mais. Mas isso foi o que chegou ao conhecimento da Secretaria da Justiça. É um número que vem crescendo, eu digo que, acima de tudo, fruto desse trabalho, né? Fruto da importância da criação como esta, de uma lei como esta, né? Que pune o trabalho escravo, que faz com que os comitês sejam criados, que se fortaleçam e que trabalhem juntos, né? Nós temos, da estatística, tráfico de pessoas até 24 de 10 de 2013, hoje, esses dados foram passados aí pela Juliana, um pouquinho antes de eu vir para cá, 78% dos casos se referem a trabalho escravo e 22% tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, né? Nós temos, no segmento gênero, vítimas de tráfico de pessoas e trabalho escravo. Eu vou falar dos números de 2012 e 2013. Então, nós temos 2012, 69 mulheres, 2013, 65 mulheres. Homens, 202 em 2012, 184 em 2013. E LGBT, do segmento LGBT, 171 em 2012 e 66 em 2013. Né? Entre crianças e adultos, 94% adultos, 6% crianças. Né? E maiores de 18 anos, 389 maiores de 18 anos em 2013. Tá? E aqui eu não vou ler, porque são muitas, de onde provém as vítimas de trabalho escravo e de tráfico de pessoas. Eu vou dizer a vocês que campeão aqui, nós temos aqui do Brasil a região norte, né? E de outros países, só para fazer uma comparação, uma observação, de outros países, a maior parte são bolivianos, né? Então, de brasileiros, os maiores traficados localizados em São Paulo vêm da região norte e de outros países são os bolivianos. E, de acordo com os segmentos, nós temos vários segmentos. Ramo de exploração, construção civil, cana-de-açúcar, comércio, confecção têxtil, exploração sexual, atletas de futebol. E aí é que nós temos que ficar de olho nos nossos meninos, né? Que também tem as meninas que vão com a promessa de ser modelo e manequim. E tem os meninos que vão com a promessa de que vão virar o Ronaldinho, não, agora tem o outro lá, que foi Neymar, né? E, não é? Aí temos contabilidade, carvoaria e agrícola. Isso é só São Paulo, tá? São os dados de São Paulo que estão na Secretaria da Justiça, são dados públicos, estão lá para quem quiser ver. Meus amigos, estamos pavimentando esse caminho. Estamos pavimentando esse caminho, né?
o que nós queremos é nos orgulhar do nosso Estado, assim como estamos muito orgulhosos do trabalho do deputado Carlos Bezerra, do trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, dos seus advogados, sempre preocupados com as questões relativas à cidadania. Esta Ordem dos Advogados do Brasil, que foi um baluarte na reconstrução da democracia desse nosso país. Isto é uma faceta da democracia, não é? É a participação do povo de uma forma digna, vivendo dignamente. Então, eu terei que ter uma vida inteira, morrendo bem velhinha, e mais a eternidade para externar minha gratidão. Muito obrigada, e obrigada a todos que se dispuseram a me ouvir nesta noite.